meus amados. É oficial, né? Então, assim, nós não tínhamos acesso a material, inclusive material bom. Até tinha um acesso outro, mas talvez não era tão bom assim, na questão da qualidade teológica mesmo. Mas nós estudávamos, nós fazíamos o que podia, o que tinha condição de fazer. Agora hoje há uma facilidade tão grande, irmãos. Há livros disponíveis, inclusive, chamados e-books, né? São livros em PDF, tudo. Apesar que precisa ver lá se está disponibilizado pelo autor, tá? Tem muita coisa pirata, a gente precisa ter cuidado nisso. Mas assim, vídeos tem aos montes. Os melhores ensinadores do Brasil e no mundo você encontra lá no YouTube. Inclusive depois, eu não sei se eu passei para vocês, não dei referência não, né? Eu não vou falar agora, porque talvez no intervalo eu pego o quadro e escrevo, tá? Para vocês copiarem. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês têm à disposição de vocês conteúdo aos montes teológico. Vocês têm bons ensinadores que vocês podem ouvir, tá certo? Então o que a gente faz aqui uma vez na semana? Se reúne para tentar discutir aquilo que foi aprendido, lido na semana. Entenderam, irmão? A proposta é esta do curso teológico. Não é como a maioria que tem de alguns estudos nas igrejas, escolas dominicais, por exemplo, onde os alunos esperam que o professor ensine tudo e fale tudo e pegue aquela revistinha e explique tudo. Embora lá tem 5, 6 páginas por aula, não é? E a proposta não é nem tanto trabalhar conceitos ali, é uma coisa assim mais superficial, mais básica mesmo. Agora nós estamos numa proposta aqui teológica. A proposta teológica exige mais estudo, exige um pouquinho mais de dedicação, de reflexão, de empenho, tá certo? Podendo comprar um livro, compre um livro. Podendo reservar lá fora a aula aqui, mais 1 hora, 2 horas na semana, eu estou falando, não estou falando por dia não, né? Que eu sei que cada um de nós tem aquela vida corrida, os afazeres, família, ministério, trabalho e outra série de atividades aí. Eu estou falando de um dia na semana, você pegar aí mais 1 ou 2 horas e reservar para ler, né? Para pegar as referências bíblicas, para assistir um videozinho ligado, que tenha a ver com o tema. Então vai lá, põe Cristologia, você no YouTube lá que aparece, se duvidar aparece até vídeo meu lá. Tá certo, irmão? Então vamos fazer isso, vamos se esforçar, não se contentem em vir uma vez na semana aqui, para que a gente ouça 1h20, 1h30, 1h35 de hora real, que é o que nós vamos ter aqui, fora atrasos, intervalos e etc. Então assim, é necessário vocês terem o entendimento que o curso depende de mim e depende também de vocês. Se duvidar, mais de vocês, né? Se duvidar, mais de vocês. Cada um terá um aproveitamento diferente um do outro. Não só por questões de um ter menos dificuldade e o outro mais, mas a questão do empenho mesmo. E eu acredito, irmão, pelo menos a minha observação nesses 11 anos que eu estou em sala de aula de teologia, dando aula, é que as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que mais se esforçam, mais aprendem, mais se dedicam. E as que têm mais facilidade talvez sejam as mais relaxadas. É uma experiência que eu tenho, né? Observação que eu tenho, tá certo, irmão? E até tem uma certa explicação para isso, mas não vou nem entrar no mérito agora. Mas a questão, amados, leia o livro, tá bom? Se interesse pelo estudo bíblico, se empenhe nisso. Porque quem faz faculdade, por exemplo, não é uma vez só na semana. São 5 dias na semana. Não, 5 dias é pouco demais. São 6 dias na semana. Ah, duvido, são 7 dias na semana. Porque tem que estudar inclusive sábado, domingo, madrugada, dormir pouco, babar no livro, literalmente, né? Eu já fiz isso, inclusive, continuo estudando e é um empenho muito grande. Então, amados, vamos, eu sei que talvez não é o hábito, né? Como não é o hábito da maioria dos irmãos, da igreja em si, você tem um estudo assim mais exaustivo, né? Que exige mais. Então, amados, é a nossa proposta. E eu vou falar isso várias vezes, até que eu perceba que vocês de fato engrenaram no negócio, que estão colocando lá perguntas no WhatsApp, né? Que estão lá me acionando lá todo dia, ou quase todo dia, das 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, que passa disso é de procedência maligna. Oi? Sim, mas no privado nesse horário também, no grupo e no privado é nesse horário, irmão. Mesmo porque não é que eu não quero, né? Porque às vezes eu não tenho condições
de estar respondendo a vocês, né? Se for, por exemplo, das 8, 9, 10 horas da noite, eu estou em aula todo dia, então não tem como responder. Aí eu chego em casa às 10h40, 11 horas, às vezes não dá tempo também, que eu tenho aí nos afazeres, às vezes é o momento que eu tenho para estudar, para orar um pouco mais, para conversar com a esposa, e quando não bateu as 12 badaladas, ela quer conversar. Então assim, aí eu não tenho tempo adequado para responder para vocês. Aí se eu deixo às vezes para outro dia, eu esqueço, porque assim vem um monte de outras mensagens, dúvidas, outros cento e tantos alunos, outros mais não sei quantos grupos, então né, aí vai aquela enxurrada de informação e vai atropelando, a gente deixa para trás, e eu não gosto de deixar nenhum aluno sem resposta, nenhum, tá certo? De preferência no mesmo dia eu respondo e tal, mas tem que ter essa, né, observação. Página 9, dado aí os avisos, página 9, nós vamos continuar falando sobre a humanidade de Jesus, né? Pelo menos ainda nesta aula. É possível que na próxima a gente já fale sobre a divindade de Jesus. Aleluia, pode pegar aí, meu, fica à vontade. Se tiver alguém mais aí sem, fale aqui, tá? Então bora lá, página 9, completa cristificação de Jesus. Todos aí acharam? Bora ler junto? Conceito de cristificação. Eu li essa parte na aula passada? Sim. Até onde eu li? Bom, para falar a verdade, Até só 1.1.2 não li. o 2 você não leu não. Ah, então vamos ler do ponto 2. Vamos lá, ser filho do homem. Mas você comentou. Sim, mas eu não fiz a leitura não, né? Não. Vamos ler que eu acho que vale a pena aqui o conteúdo, tá? E eu vou parando aqui para colocar algumas observações que eu fiz. Então, ser filho do homem, requisito para ser cristificado. O primeiro requisito para Jesus de Nazaré ser cristificado foi o fato de ele não ser um homem do tipo que toda raça humana é. Ele foi o único homem 100%. Ele foi o único homem 100%. Eu acho que eu frisei mesmo isso, né? O único 100%. Porque todos os outros seres humanos, tanto antes quanto depois de Cristo, não são 100% homem, humano mesmo, né? E aí a gente viu por quê? Porque eles perderam a imagem e semelhança de Deus em uma medida. Não é que não tem nada, pelo contrário, nós até trabalhamos essa questão, que se ainda nós não tivéssemos nenhum resquício, nenhuma medida da semelhança, da imagem e semelhança de Deus, irmãos, a gente ia parecer um bicho, um demônio, alguma coisa desse tipo, né? Porque a gente ia se desumanizando tanto a ponto de não se parecer mais com Deus aí em nenhum aspecto. E não é isso, graças a Deus, que aconteceu. Então ele foi o único homem 100% humano, enquanto o restante dos seres humanos são apenas semi-humanos. Por isso mesmo, enquanto se manifestou em carne aos homens, ele preferia se auto-intitular o Filho do Homem. Olha que coisa interessante. Nosso Senhor não se denominou como filho de homem, mas sim filho do homem, o que significa ser ele filho de uma geração 100% hominal. Olha que expressão interessante. Ele foi gerado de modo diferente do restante da humanidade. Inclusive, ele não tem sêmen, né? Não tem sêmen humano. Isso, inclusive, aqui a gente vai falar, que vai estar aqui na página 11, falando dessa geração humana de Jesus. Aí eu vou entrar mais especificamente na questão aí, falar até sobre o espermatozoide. Para a parte biológica. Isso, né? Você leu então, você viu que coisa interessante? Vamos lá então, irmão. Então, ele não teve essa geração humana, ele só... Jesus, ele nasceu como um ser humano normal, cresceu como um ser humano normal, se desenvolveu como um ser humano normal, teve as suas etapas, né? Aliás, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, 2 e 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico amado, no capítulo 2, verso 52. Eu acho bem interessante essa observação aqui, né, que o Lucas faz. Lucas traz essa humanidade de Jesus assim, né? Ele destaca no seu evangelho Jesus como sendo ser humano mesmo. Os 4 evangelhos, irmãos, nós vamos estudar, inclusive, vamos ter a matéria chamada Evangelhos, onde a gente estuda especificamente aqui, mas eu já vou adiantando alguns pontos. Os evangelhos, os 3 primeiros são chamados de sinóticos, depois eu explico por quê.
E o quarto, que é o de João, ele não é semelhante aos três. Os três, eles trazem uma abordagem a respeito de Jesus mais no aspecto humano mesmo, tá certo? Mas aí, cada um deles tem um público-alvo, então cada um deles tem uma abordagem diferente a respeito de Jesus. Tanto é que quando a gente lê um relato no Evangelho e lê em outro, parece que eles estão se contradizendo, mas não é. Cada um está observando, né, de um olhar que cada um tem, porque Mateus é uma pessoa, Marcos é uma pessoa, Lucas é uma pessoa, João é uma pessoa, formações diferentes. É a mesma coisa, irmãos, acontecer assim, por exemplo, teve um acidente, aqui Deus me livre, né, mas aí no cruzamento aqui, isso, teve lá um acidente, aí 4 de vocês estão lá olhando, aí vocês chegam aqui e falam, professor, cheguei atrasado porque eu estava observando um negócio ali, mas cheguei, graças a Deus, amém, de vez em quando até o professor chega, atrasado. Aí eles falam assim, não aconteceu. Aí um vai falar de uma forma, um vai ocultar uma coisa, o outro vai falar de outra, né? O outro vai dar mais atenção para um aspecto. Então, o que são os evangelhos? São esses relatos a respeito da vida de Jesus, pela observação. Então, eles observaram, né, as falas de Jesus. Uns deram mais ênfase. Só um exemplo: quando o evangelista diz assim, que Jesus cura um cego, aí o outro evangelista diz que Jesus cura 2 cegos, é a mesma ocasião. Aí eu pergunto, quem é que não estava enxergando direito esse negócio? Que um viu um, outro viu 2. Está errado? Não está errado. Por que um disse que Jesus curou um, sendo que eram 2? Aí tem um motivo, aí nós vamos estudar para descobrir, não vou falar agora não. Preciso prender a atenção de vocês, isso aqui é igual novela, hein? Se vocês deixarem em suspense assim, né? Vocês não assistem o próximo capítulo. Então o que acontece é o seguinte, amados, essa abordagem. Então Mateus, ele vai falar sobre Jesus, vai trazer a abordagem de Jesus para os judeus. Então ele vai falar o aspecto de Jesus como Messias, aquele que é esperado desde o Antigo Testamento. Marcos, ele vai falar para os romanos. Então ele vai trazer Jesus como aquele que se sacrificou, né? O Deus homem, mas aquele que tanto é que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos é o mais curto, mas é o que tem mais milagre. É milagre atrás de milagre, né? É cura, é libertação de endemoniado. Então a gente percebe que a ênfase que Marcos dá é diferente de Mateus. E Lucas traz também Jesus como sendo o homem perfeito. Ele está escrevendo para os gregos. Os gregos tinham aquela idealização, lembra da mitologia grega que a gente aprendeu na escola, né? Aqueles deuses que na verdade eles eram mais parecidos com os homens, né? Então tem um bocado lá no panteão, na mitologia grega tem um monte, mas eles... Exato, tudo isso, né? As Olimpíadas, tudo vem, mas a gente percebe então que o grego, a cultura grega, o conceito grego, era que ele cultuava na verdade o homem, o ser humano. Eles achavam que o ser humano era uma divindade. Tanto é que aquelas esculturas gregas, você percebe que é a perfeição estética, não é? Aquele homem, inclusive, quase uma cara feminina, né? Os traços bem delicados, os corpos todos esculturais. Dificilmente você vai ver alguém com uma barriga de tanque de 15 quilos igual a minha, hein? Esculpida, né? Então, são sempre homens bonitos, tal. E aí o Lucas escreve então apresentando Jesus como o homem perfeito, o homem sem pecado, certo? O Deus homem, olha que coisa interessante. E aí ele vai trazer então esse aspecto de Jesus como o ser humano, a sabedoria de Deus. O verso de número 52 então do capítulo 2, Lucas, ele escreve assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O relato que ele traz aqui é que Jesus ele tinha aproximadamente 12 anos, né? 12 anos aproximadamente, falando lá para os doutores. Então ele vai dizer, Lucas 2:52, ele vai dizer no 52 que esse menino Jesus, que estava com 12 anos lá, falando para os sábios, para os líderes religiosos do templo, os pais de Jesus encontram ele, e aí segue a jornada deles lá. Então Lucas diz que Jesus ele crescia em sabedoria, ou seja, ele crescia aqui num aspecto intelectual, tá certo? Como todo ser humano cresce, se desenvolve intelectualmente,
ele crescia em estatura, fisicamente, biologicamente. Jesus ia crescendo, então ele tinha 12 anos aqui, já devia ter uma chulapa de uns 41, deve ser igual ao meu filho. Vou comprar tênis para ele esses dias aí, 41. Eu olhei assim, a esposa disse, não adianta comprar tênis caro, daqui 6 meses vai ter que trocar. Aí eu olhei assim, pensei comigo, eu calço 40 para 41. Pode comprar um tênis bom para esse menino. Vai ficar para mim daqui 6 meses. Opa, sabedoria do Senhor aqui. Eu usei. Então assim, crescia em estatura, se desenvolvia. Tá certo? Como qualquer menino saudável, como qualquer ser humano saudável. Ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Isso aqui quer dizer que ele crescia tanto no desenvolvimento espiritual, que ele também precisou, o livro de Hebreus vai falar isso. Jesus, como filho, ele teve que aprender pela obediência. Então ele precisou aprender a respeito de Deus, não é? A gente não sabe ao certo quando que Jesus ele tomou a consciência de que ele de fato era quem era. Não se sabe. Não é que o menino nasceu assim com alguns meses, ou quando aprendeu a falar, talvez lá com 10, 11 meses, é por aí que aprende a falar? Não? Depende, né, também. Mas 10, 11 meses, né, papá, mamãe, aquela coisa toda, né? Então não é que lá ele já declarou alguma frase assim que eu brincava com os irmãos, né, quando meu filho nasceu. Hoje está fazendo 11 anos, o abençoado. E aí eu disse assim, meu filho, eu falei, vou ensinar, quando ele começar a falar, eu vou ensinar ele já logo a Bíblia, né? A falar já a frase bíblica. E eu falei, irmãos, a primeira frase que eu fui ensinar foi Gênesis 1:1. Então vamos começar do início, né? Gênesis 1:1. Eu falei, Mateus, repete com o pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele virou para mim e disse, Bará Bereshit Elohim, rapaz, o menino sabe melhor que a encomenda, está falando no hebraico, no original, ó. E eu trouxe a frase exatamente do original, tá? Então o que acontece, irmãos? Ele crescia, ele se desenvolvia, né? Jesus, ele ia percebendo quem ele era, até um dado momento, que aí ele de fato tem a consciência de quem ele era, e aqui com 12 anos a gente já percebe isso, porque o José e a Maria perguntam assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele responde, vocês não sabem que me convém estar na casa do meu pai, cuidar das coisas do meu pai? Olha a consciência com 12 anos que Jesus já tinha a respeito de quem ele era, de qual era a sua missão e de quem era Deus em relação a ele. Jesus com 12 anos era um homem completo, um homem maduro. Dá para imaginar um negócio desse? Jesus com 12 anos era um homem maduro. Por que eu falo que ele era um homem maduro? Porque a maturidade para mim está em saber essas 3 coisas que ele já sabia. Quem ele era em relação a Deus, qual era a sua missão, para que ele nasceu, e quem era Deus em relação a ele. A maioria de nós vai morrer 70, 80 anos e vai ter dificuldade de ter essa clareza toda. Isso é sério. Falando assim parece ser simples, mas na vida, na prática, isso é o maior desafio que nós temos. Saber quem nós somos de fato. Quem é o homem? Quem somos nós? Não é? Não só a questão de intelecto, de entendimento, mas a questão da vida. Por que a gente veio a esse mundo? Por que Deus, para que Deus nos criou? Não é nem o porquê. Para quê? Qual é a finalidade que Deus nos criou? Qual é o meu papel? Qual é a minha missão aqui nessa vida, irmão? O que Deus designou para eu fazer, que não é para outro fazer. Que cada um de nós temos uma tarefa a ser realizada aqui. Cada um de nós somos insubstituíveis em um sentido, que há algo que eu tenho que realizar, que é no meio onde eu convivo, que outro não fará. Eu não estou falando, irmãos, que o outro não pode fazer. Eu estou falando que Deus nos confiou algumas coisas que competem a nós, e por isso nós precisamos ter responsabilidade nessas coisas. E aí sim nós só responderemos a Deus por aquilo que Ele nos designou a fazer. Daí a importância de saber claramente o que Deus quer da minha vida. Tem tanta gente perdida que não sabe. A pergunta é, eu não sei nem para que Deus me chamou, né? Qual é o meu ministério? Amados,
Nós precisamos ter essa clareza, eu não digo desde o dia que aceitou Jesus, mas quanto tempo vai levar mais para que a gente tenha essa convicção e essa clareza? Porque tem gente batendo cabeça, tem gente querendo fazer aquilo que Deus nunca designou ele fazer. E aí, quando a pessoa quer fazer aquilo que Deus não designou para ele fazer, automaticamente ele está negligenciando aquilo que ele deveria fazer. Então, que tem gente querendo escolher coisa, e não é assim que a vida funciona, nem a vida espiritual funciona, porque no reino de Deus, Deus é quem põe cada um para fazer especificamente aquilo que Ele, Deus, nos designou a fazer. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. O Espírito Santo é que distribui os dons na igreja, a cada um e reparte como quer, para que for útil. Então não sou eu que escolho o que eu vou fazer, irmãos. Eu preciso ouvir a voz de Deus claramente dizendo o que é para eu fazer, e aí sim, eu vou dedicar a minha vida, recursos, inclusive financeiros, tempo, energia, eu vou me dedicar àquilo que Deus quer que eu faça, ainda que seja, aos olhos das outras pessoas, a coisa mais simples do mundo, a coisa mais desprezível, a coisa mais que não tenha nem aplauso, que não tenha evidência, sabe? Aquela coisa nos bastidores que ninguém vê, né? Porque assim, a gente procura, principalmente dentro da igreja, dentro desse ambientezinho aqui, a gente procura sempre aquilo que é destacado, né? Os ministérios são destacados, os dons que são destacados, não é, irmão? Não é assim mais ou menos que funciona, né? E parece que só existe 2 ministérios na igreja: pregar e tocar, cantar, sei lá, música, ou seja, música e pregação, não é? Aí eu pergunto, se a pessoa aceita Jesus é gago e fanho? E que faz, meu Deus do céu? Mas eu conheço Caco mesmo que quando canta não é Caco. Tem muitos. Não consegue pregar. Mas o que vai fazer, irmão, se tem essas dificuldades, se só são esses 2 ministérios? É isso que eu estou querendo dizer, né? Essa é a questão. Amados, há uma N possibilidade de servir a Deus, ao reino de Deus e à igreja local, que são coisas diferentes, tá? Outra coisa que a gente precisa distinguir aqui, a gente precisa separar. Instituição é uma coisa, igreja local é outra coisa e reino de Deus é outra coisa. São 3 coisas distintas. Instituição, que a gente às vezes confunde instituição como igreja, e não é. Instituição é organização, igreja é organismo. Instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja de Deus no âmbito social para servir o reino de Deus. Eu vou repetir, apesar que está gravado, mas eu repito de novo, você vai assistir e vai ouvir 2 vezes de novo, tá certo? Instituição tem CNPJ, tem local, né? Tem lá suas burocracias, é visível, é física, é um mal necessário para viabilizar a igreja, que é constituída, igreja local nós estamos falando, constituído de todos os salvos, ou dos salvos que lá congregam. Isso é igreja local na ótica de Deus. Porque a gente tem outra dificuldade aqui, que é, a gente pensa que todo mundo que está na igreja é igreja, e não, nem todo mundo que está na igreja é igreja, nem todo mundo que está no hall de membro da igreja é igreja, nem todo mundo que está nesse ambiente e frequenta esse ambiente é salvo, conhece Cristo de fato, reproduz, né? ou reflete, melhor dizendo a palavra, reflete Jesus de fato. Então, outra dificuldade, vocês percebem que tem um monte de dificuldade aí, no meio, que a gente precisa ser muito atento, observar, muito cauteloso, que a gente acha que tudo está mil maravilha, tudo está tudo certo, né? Tudo é o reino de Deus, Deus está em todas as coisas. Não é bem assim. Mas não quero nem complicar mais essas coisas não. Então, a igreja, ela é o organismo, ou seja, é viva. A instituição não é viva, né? É organização. Mas a igreja é organismo, é vivo, cresce, inclusive fica enferma, cresce e incha, são 2 coisas também diferentes. Cresce e incha. O que nós estamos vendo no Brasil, inclusive, é um inchaço muito grande da igreja evangélica, porque é um aumento, é um volume. Só que inchaço não é saudável. Inchaço deriva de uma enfermidade ou de uma anormalidade no corpo, não é? Então, inchaço é uma coisa. Não é para menos que nós vemos as igrejas cheias de pessoas vazias de Deus.
É uma observação que eu faço também, no meio desses 45 milhões de evangélicos no Brasil. Nominais. Nem todos são de fato, alguns são nominais. A gente tinha um fenômeno que era no movimento católico, né? Que eram os católicos praticantes e os não praticantes. Hoje a gente tem os evangélicos praticantes e os não praticantes. Eles não praticam o evangelho, mas falam que são. É ou não é? Vocês não conhecem assim uns 2 ou 3? Opa! Quem lida mais de perto, né, Viviane? Talvez identifique isso com mais clareza. Então, igreja, irmãos, igreja. A gente está falando de igreja na ótica de Deus, que é constituído de todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, regeneradas. Esta igreja, por sua vez, serve o reino de Deus, que é muito maior do que ela. Então tem gente que acha que a igreja é a finalidade de tudo. Não, a igreja não existe para si. Não, a finalidade da igreja não é a igreja, é o reino de Deus. Ela serve a algo maior do que ela não gira em torno dela. É por isso que a igreja não pode se conter em 4 paredes. Tem que extravasar, tem que extrapolar, tem que sair, tem que ir para as ruas, becos, valados, hospitais, presídio, ir atrás das pessoas mesmo, dos pecadores. Não são elas que vêm para cá, somos nós que vamos para lá. E a gente não fica na defensiva. Tem essa questão. A gente não está se defendendo das leis, do diabo, do demônio. Porque tem gente que vive assim, tem igreja que vive assim, né? Naquela defensiva. E o cão está atacando, está furioso. Irmão, o que Jesus disse? No capítulo 16 de Mateus. Não sei se vocês não lembram, vamos ler então. Né? Eu até quero falar isso, ou pegar um textozinho aqui para falar no dia 17, vai ter um café para pastores à tarde. Eu queria falar isso, inclusive, para os pastores que estão edificando a sua igreja, que eles podem edificar a sua igreja sem problema, né? Jesus está edificando a dele e tem pastores que estão edificando a dele. Então, quem quiser edificar a sua igreja, pode edificar. Jesus está edificando a dele. Tem outras igrejas que não é de Jesus. Jesus disse assim, Mateus capítulo 16. Eu não sei, deve ser verso 15, 16, 17, alguma coisa assim. Eu acho que é 15, 16, 17. Antes um pouco. Quando Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém achou aí? Mateus 16, 18, né? 16, 18. Capítulo 16, verso 18. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, então, ele está mostrando que a igreja dele é militante. A igreja dele é ofensiva. A igreja dele está no ataque, irmãos. Tá certo? A igreja de Jesus não se defende de nada e nem precisa. Ela é vitoriosa. Ela tem um Senhor que venceu tudo e todos, inclusive a própria morte. Então a igreja de Jesus não se defende, não recua nunca, não dá um passo para trás, nem para pegar impulso. Para trás nem para pegar impulso. Ela vai marchando, inclusive em direção ao inferno. Ela entra no inferno. Quem é que está se defendendo, irmão? As portas do inferno não prevalecem, então a igreja que está indo contra o inferno e arrombando as portas do inferno. Nunca vi alguém pegando a porta para atacar. Estão vindo contra nós, vamos pegar a porta para atacar. Não, se as portas do inferno não estão prevalecendo, é porque o inferno está na defensiva. É porque eles estão recuando. Porque a igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo, está indo, irmãos, e entrando em tudo quanto é inferno, arrombando as portas e arrancando as pessoas do inferno. Então não são as pessoas que vêm até nós, é a igreja que vai até essas pessoas. Então nós aprendemos que nós somos chamados não para ir para o céu, e sim para o inferno. Ou não? Sim, fomos chamados para ir para o inferno. Nós fomos chamados por Deus, salvos, libertos, para a gente ir para o inferno, arrancar pessoas do inferno, não é? Essas pessoas foram arrancadas para o inferno, foram chamados, libertos, salvos para irem para o inferno, tirarem outras pessoas do inferno. E aí o demônio fica doido, porque a igreja entrando e saindo. Eles não dão conta, irmão. Não choca a gente falando um negócio assim? Mas vocês não estão achando uma coerência bíblica no que eu estou falando? Percebe como parar para pensar às vezes dá um... Nossa, que coisa estranha, né? Bíblica, não visível, né? Sim. Agora vocês percebem assim como a gente para discutir, irmãos,
mexe com a cabeça da gente, mexe com o pensamento da gente. Não é que eu estou dizendo que eu estou trazendo algo novo aqui, porque o que eu estou falando é a Bíblia, apenas a Bíblia. Mas eu pergunto, quantas vezes vocês ouviram algo nesse tom, nessa abordagem? E não sou eu que estou trazendo, não, outras pessoas falam a mesma coisa. Eu só estou reproduzindo aqueles que vieram antes de mim, que eu também tenho como referência. Vocês percebem como a necessidade de parar e refletir sobre a palavra de Deus? A partir da reflexão nós temos um entendimento. A partir do entendimento nós vamos ter uma prática diferente, adequada inclusive, porque é a luz do entendimento bíblico, né? Então a gente precisa entender quem é Jesus. Esse Jesus humano, esse Jesus que se relacionou com Deus e aprendeu, né, pela obediência a respeito de Deus, e esse Jesus também que diz que ele crescia para com os homens na graça. Crescer em graça para com os homens quer dizer que Jesus, ele também se desenvolvia socialmente, ele conseguia se relacionar com as pessoas. É forte. Olha que coisa interessante. Hoje eu não sei se está tão quanto antes, eu acho que não. Hoje já parece que os crentes estão um pouco mais sociável, né? Mas antes, irmão, crente não tinha amizade com ninguém que não fosse do seu gueto, do seu arraial. Entendeu, irmão? E falar com aquele que não era crente, nossa, nem pensar. Tanto é que os crentes, eles eram assim, gente chata, não é, irmão? Não tinha conversa, que era só Bíblia, só Jesus e mais nada. Ele não conseguia socialmente se relacionar com ninguém. Não estou falando de compactuar com o pecado, não estou falando de concordar com o errado, eu estou falando de criar ponte de amizade entre as pessoas, para levar essas pessoas a Cristo, é isso que eu estou dizendo, né? Tinha alguns portões que tinha lá crente antissocial, e a cara do crente assim, raiva, não tinha como, se relacionava com ninguém da vizinhança. E no emprego então, era aquele que ninguém, não tinha como, aquela pessoa era chata, não é? Porque tem os extremistas no islamismo, são xiitas, e tem os xaatos no nosso meio, não é? Aqueles radicais, né? Os xaatos. Ainda existe. Tem, eu sei que tem. Esse negócio ruim nunca acaba. Então, irmão, o Jesus homem, ele era tão ser humano que ele se relacionava socialmente e de uma forma humana, sensível. Aqui que aparece o lado humano de Jesus, irmãos. Percebam isso, olha que coisa interessante. Olhe para mim, por favor, aqui no meio da sobrancelha. No meio aqui, ó, tentando descobrir onde ela se divide. Aí. Então, isso que aparece em Jesus, essa humanidade. E Jesus nos mostra, irmãos, como que o ser humano tem que lidar com outro ser humano, inclusive pecador. E olha que nós não estamos nem de longe no mesmo ou próximo do patamar de santidade e perfeição de que Jesus, né? Nem de longe. E parece que a gente é mais santo do que Jesus, irmão, que não pode nem se relacionar com ninguém. Não é verdade? Os religiosos têm grande dificuldade, isso aqui que eu estou falando, grande dificuldade. Os religiosos assim, nossa, olhava assim, não, isso aqui é absurdo, isso não pode ser homem de Deus, não tem como ser homem de Deus. Como que pode comer com publicano e pecadores? Como que esse homem está falando com uma prostituta? Religioso tem grande dificuldade disso que eu estou falando aqui, grande dificuldade. Religioso, Jesus nunca. E se nós somos imitadores de Jesus, nós devemos ter a mesma postura, sentimento, pensamento como ele tinha. Continua tendo, né? Não mudou nada. Então ele tinha grande facilidade de se relacionar. Irmãos, eu vou colocar aqui um exemplo, vou contextualizar, trazer para a nossa realidade. Eu não vou exagerar nem um pouquinho na colocação, no exemplo que eu vou dar agora, tá bom? Imagine Jesus, bom, Jesus não precisa nem imaginar que está escrito lá. Ele comenta então com esses publicanos, pecadores e tal. O que seria hoje mais ou menos? Imagine um pastorzão, pastor, ele almoçando na casa do traficante principal do bairro. Dá para imaginar um negócio desse? Pastorzão tendo relacionamento social aqui no Parque do Carmo, não, na João 23, que é pior, né? Esse negócio é mais brabo, né? Na João 23, depois nas 10 da noite. É? Não, aqui é pior, meu irmão. É pior. Eu passo nos dois, eu passo, não paro. Tá gravando. Mas se eu parasse, seria escândalo para muitos.
Um dia eu trabalhava, irmão, na rua, né, de entrega, viu? Falou, esse café da manhã, esse negócio. E aí foi no Parque do Carmo mesmo lá, um motel. Tá gravando, eu vou falar que eu não tenho problema nisso aí não. Motel. Irmãos, eu entrei com tanto medo naquele lugar, mas não era medo do lugar, medo dos crentes me verem entrando ali. Se alguém me ver aqui, eu estou perdido. Não é? Porque é um negócio, língua de crente é um negócio. É um negócio terrível. Parece que eles são oniscientes, né? Pecado a gente já descobre rapidinho, né? E eu estava trabalhando, né, irmão? Então, mas deixa pra lá, vou voltar aqui. Agora imagine só, irmãos, tendo um contato social, uma relação social. Hoje, um homem de Deus, um pastor, um pregador, um cristão, não seria algo assim mal visto? Sim ou não, irmãos? Sim. Na maioria de nós. Sim. Um pastor que tem contato, que conversa semanalmente, quinzenalmente, talvez diariamente com um traficante, com um ladrão, isso seria muito esquisito. Agora Jesus, ele não tinha dificuldade nenhuma de fazer isso, e ele fazia isso. Eu não estou exagerando na colocação, porque quando a Bíblia diz publicano e pecadores, o publicano era aquele que era tido como um traidor da nação, né? Que era um judeu que trabalhava para Roma, cobrador de impostos, etc. e tal. Agora, quando a Bíblia diz pecadores, essa expressão naquela cultura, naquele contexto, era gente ruim, incluía inclusive ladrões, assassinos e prostitutas, tá certo? No mínimo essas três qualificações tinha nessa frase pecadores. Então Jesus, ele tinha comunhão social, ele andava, ele frequentava a casa de prostitutas, de ladrões e de assassinos. Dá para conceber um negócio desse? Por que a gente tem dificuldade? Porque a religião ensina para a gente aquilo que a Bíblia não ensina. Porque a religião tem dificuldade de formar um ser humano. E religião não forma ser humano mesmo. Religião forma gente insensível, soberba, que acha que são melhores do que as outras, que a sua religião é a melhor. Agora o Evangelho, tanto é, irmãos, que nós vemos assim muitos crentes, não é? Muitos crentes, como eu falei, tem 45 milhões de crentes no Brasil. Crente tem um monte. Agora justo tem poucos. A fé verdadeira, ela gera um justo. Agora a religião, ela forma um crente, porque ele tem uma crença. Agora a fé transforma a pessoa e torna ela uma pessoa justa, que busca justiça. E quem é a pessoa que busca justiça? Aquela que foi justificada. Quando eu oro a Deus assim, Senhor, faz justiça contra os meus inimigos, na ótica neotestamentária, do Novo Testamento, estou falando do Antigo Testamento não, é outra conversa lá. O cristão que ora assim, Senhor, faz justiça contra os meus adversários, porque Deus entende, não que a gente entende. Irmão, a gente ora um negócio aqui e Deus entende aquilo que deve ser entendido. É forte. Tá certo? Se Deus entendesse a forma que a gente tem no coração, a intenção, a motivação e o entendimento, meia dúzia estava morto através das orações, né? O negócio está... e não, irmãos, principalmente nesse aspecto, né? Faz justiça contra o meu adversário. Se Deus entendesse como a gente entende, já fulminava, matava, infarto, alguma coisa ia dar de ruim lá. Isso é fato, irmão. Mas você falou bem, quando eu falo assim, faz justiça contra o meu adversário, eu estou pedindo exatamente isso biblicamente para Deus. Inocenta ele, sim. Inocenta ele. Porque quem foi justificado como nós somos inocentados. Quem foi inocentado jamais poderá imaginar em desejar para outra pessoa nada além daquilo que ele recebeu. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus, o próprio Jesus dizendo, ele disse, olha, não pague mal por mal. Te feriram, oferece outra face, não é? Te ofendeu, perdoa. Quantas vezes? Todas quantas forem necessárias. Não é nem questão de matemática, quando Jesus diz lá 70 vezes 7. Não é questão de matemática, é questão todas as vezes que forem necessárias. Ah, irmão, se for o resto da vida, será o resto da vida. Ah, mas eu serei um bobo? Não, você será um cristão. Ah, mas ele vai continuar me ofendendo e eu perdoando? Exatamente. Ele está no papel de ofensor e você de perdoador. Porque você foi perdoado, então você não tem outra opção a não ser perdoar. Isso é que Jesus ensina, irmãos.
O evangelho ele tem que causar ferida no nosso ego. Tem que doer mesmo, tem que confrontar mesmo. Porque mensagem de Deus, ensino bíblico, que não fere, que não entra e rasga o coração, vai na divisão da alma e do espírito, que não gera nas pessoas depois de ouvir, o que nós faremos para ser salvos? Porque eles sentiram o coração compungido. Coração compungido é a mesma coisa de dilacerado, assim, com a faca, sabe? Essa palavra, compungiram-se em seus corações. Depois da pregação de Pedro, que é muito mais duro do que eu estou falando aqui, isso aqui é tranquilo, que Pedro falou lá, vocês são culpados, vocês crucificaram o santo de Deus e tal. Eles compungiram os seus corações, eles sentiram, cada palavra de Pedro, irmãos, é como se a navalha cortasse o coração, cada palavra, eles sentiram o coração assim dilacerado, cortado, que nós vamos precisar para ser salvo. Pedro não fez apelo, Pedro não fez convite, Pedro só expôs a palavra, o evangelho, e eles que foram lá e falaram, a gente precisa ser salvo, é o contrário do que a gente faz, né? Por isso que Pedro pregou uma mensagem, foram 3.000 almas salvas. A gente pega 3.000 mensagens, não é nenhuma alma salva. Tem alguma coisa errada nessa história, não tem não, irmão? Vocês não acham? Que diferença, né, Mateus? Que diferença, amados. Talvez não seja porque o evangelho que a gente tem pregado, talvez não seja o evangelho de Jesus, talvez não seja outro evangelho, mais elaborado, sofisticado, adaptado, light, como diz por aí, né? Talvez não seja. Então Jesus, ele diz isso, que o ser humano, ele precisa ser compassivo, empático, simpático. Olha só que coisa linda, irmão. Simpático. O simpático é que sofre com, né? Porque a palavra sim quer dizer com ou mesmo, e patos quer dizer a paixão mesmo, o sofrimento. Eu sofro com o outro. Quando eu sou simpático para com o outro, é que eu estou sofrendo com o outro. É a mesma coisa de com paixão. Eu sofro com. Empático, se colocar no lugar da pessoa. Coisa rara que a gente se vê hoje, né? Aquela pessoa que se coloca no lugar da outra. É o empático. E Jesus foi empático. Se colocou no nosso lugar, inclusive na cruz, que era para nós. Ele foi compassivo, porque ele sofreu com as pessoas. O sofrimento das pessoas era o sofrimento de Jesus. Como ser humano, irmãos, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas angústias. Como ser humano, ele tinha sensibilidade. Religioso é insensível quanto o sofrimento humano. Religioso, irmãos, talvez seja a pior raça criada por Satanás neste mundo. A religião, ela fere, e quando ela fere, meu Deus. Entenda o seguinte, Provérbios vai dizer que um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade murada. Não tem esse texto lá em Provérbios? Quando a religião fere uma pessoa, porque a religião, entre aspas, representa Deus na cabeça das pessoas, não é? Então quando a religião fere, essa pessoa perde a esperança, irmão. Oh meu Deus, não é estágio. A última instância que o ser humano busca como socorro para a sua vida é a igreja, é a religião. Buscou em tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, tudo quanto é meio. Só vem para a igreja os angustiados, irmãos. Só vem para a igreja os arrebentados, os miseráveis, os desgraçados, os pobres. Não estou falando em questão financeira, não. Também, né? Alguns vêm nessa intenção, mas não, a intenção já está errada aí, né? Mas vem tudo quanto é gente que assim está desesperada da vida. Vem para a igreja, no sentido que vem para Jesus. E a igreja representa Jesus, quer queira ou não, representa. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. A igreja representa Jesus. Quando as pessoas entram por portas como essa, aqui, elas estão entendendo que elas estão indo até Deus, indo até Jesus. Não é isso, irmão? Aí quando encontram num lugar como esse, então vamos como esse, de qualquer lugar como esse, tá? Não esse especificamente. Essa pessoa entende que ali mora quem? Deus. Até que ela entenda que não é assim, mas ela entende isso. Que ali, todo mundo que está, representa Deus. Todo cristão ali é honesto, não é? Todo cristão ali, ele tem um bom coração. É uma pessoa preocupada com as outras pessoas, é uma pessoa sincera, é um bom pagador, que não vai dar calote nela. É por isso que os cristãos, eles tinham crédito.
todos os sentidos, a palavra do cristão, irmão, infelizmente hoje esse negócio está indo para o outro lado. Parece que os cristãos aqui não têm crédito. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu fui financiar um carro, né, há uns 2 anos atrás, e eu lá esperando a aprovação da financiamento, e aí o vendedor disse assim: não, fica tranquilo, André, vai aprovar isso, seu financiamento. Rapaz, difícil de aprovar aqui é advogado e pastor. O que você é mesmo, André? Disse: professor. Professor, né? Foi aprovado, graças a Deus, como professor. Não, é sério, irmão, se você declara lá pastor, eles já vão colocar outros obstáculos, vão exigir outras coisas que não exigem da maioria. Isso é sério, não estou brincando, tá certo? Quem não passou numa experiência dessa aí, o dia passava e fala: nossa, é mesmo, olha que coisa absurda, mas é. Então o que acontece? Jesus, ele vem mostrando que a igreja deve ser sensível como ele era. Então a humanidade de Jesus se mostra na sensibilidade humana de Jesus. Então quanto mais sensível à dor humana, mais humano nós somos. Quanto menos sensível nós somos à dor humana, mais se desumanizando nós vamos. Tá certo? Porque o que é o animal? O animal é aquele que não tem pudor, que não tem ética, é aquele que não tem dó. É a lei da selva, irmão. Sobrevive quem é mais apto. Qualquer semelhança com a humanidade é mera coincidência no reino animal. E aquele que não é humano está se parecendo mesmo como um animal, devorador, não é, irmão? Vocês sabiam que Paulo disse isso na ceia? Olha, irmãos, na ceia Paulo disse: vocês estão comendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Coisa horrível. Porque quem come o corpo de Cristo não discernindo, melhor dizendo, quem come o pão que representa o corpo de Cristo não discernindo, o que faz? Da sua própria condenação está participando. Porque havendo egoísmo, havendo divisões, havendo a não generosidade, que eu estava vendo lá na ceia, estou falando do lado da ceia, está escrito em 1 Coríntios 11. Vocês nunca leram isso? Tem que ler de novo lá e vocês vão enxergar isso aí que eu estou falando. Está lá, não estou inventando nada. E não é uma interpretação minha, está lá, irmão, claro. E aí Paulo diz assim: vocês estão se reunindo para quê? Para pior, não é para melhor. Vocês já pensaram uma igreja que se reúne para perdição? Vocês já pensaram uma igreja que se reúne para ceia, irmão? Que é para declarar a sua própria perdição, para denunciar que eles estão perdidos e se perdendo, indo para o inferno. Inclusive alguns chegavam a morrer fisicamente e espiritualmente e ficar enfermo, não é o que está escrito no texto, inclusive. Está tudo lá. Então a insensibilidade, e eram espirituais, hein? E eram religiosos, hein? E tinha culto pentecostal lá, hein? Nessa igreja de Corinto, que eu já falei para vocês, eu acho, né? Ao passado, não lembro? Isso. Então eu estou trazendo aqui essa questão da humanidade de Jesus. Quanto mais humano nós nos tornamos, mais parecidos com Jesus nós somos, e mais evidência que nós estamos sendo salvos. A semelhança e a imagem do Jesus humano, não do Jesus divino. Todo mundo quer ser o Jesus divino, o Cristo, o ungido. Não é essa conversa que a gente ouve, né? Fulano é ungido, ciclano é ungido, né? Então todo mundo quer ter poder, como Jesus, o Cristo. Aí fica difícil, porque todo mundo quer ser. A gente tem a ideia que a gente tem que ser tão espiritual, de ficar parecidinho assim como um anjo. Não é verdade? Sim, eu estou exagerando nessas colocações, assim, irmão? Não é mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim, não? Que o povo tem? É? Tem que orar tanto, buscar tanto, ser tão espiritual que você vai ser quase um anjo, né? Um semi-anjo, vai ser uma semi-anja. Tão espiritual, revelações de Deus, visão de Deus, ouvir de Deus toda hora. Então você se torna tão espiritual que você vai quase saindo desse corpo, essa carne velha, molambeto velho que não presta para nada. É uma ideia que a gente tem, né? Então tão espiritual, não. A Bíblia diz que quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais ser humano, como o humano Jesus, nós nos tornamos. Mais humano, sensível, a ponto de se dar em prol das outras pessoas. Olha só que coisa interessante.
Então o religioso, ele é aquele que quer se safar de qualquer consequência se for em prol do outro, não é? E as pessoas, elas dizem assim, não, eu tenho que me salvar. E quem quer se salvar, disse Jesus, que se perde. Só na minha perdição que eu me salvo. Não é isso que diz o texto bíblico? Ó, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Porque o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então só existe vida na morte. É um dos paradoxos da fé cristã. Só na morte, só na renúncia, só no serviço ao outro é que eu sirvo a Deus, que eu tenho vida eterna e que eu mostro que eu sou salvo. Pelas obras. Não é, irmão? Porque não existe amor se não existe sacrifício. Tudo o que não me custa não é por amor, é sim por interesse. Seja relacionamento matrimonial, seja relacionamento paternal. Eu ouço alguns pais dizendo, inclusive, que está investindo na vida do filho, pagando faculdade, fazendo não sei o que, na educação e etc e tal, porque quer um retorno lá no final. Não é, irmão? Já pensou meu filho ver que eu vejo como um investimento? Isso para mim é horrível. Eu quero que meu filho me veja como um pai que o ama, que vai investir na vida dele, independente se ele vai me corresponder lá no futuro. Amor é unilateral, irmãos. Amor é unilateral. Amor implica sacrifício. Ou vocês acham que Jesus morreu na cruz porque nós iríamos corresponder o seu ato? O que vocês acham? Diz, não, gente lá fiel na Vila Nova York, assim, no extremo. Gente assim na Zona Leste lá, não, eu vou morrer nessa cruz porque vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Esse povo vai me corresponder assim, pau a pau, no mesmo nível, né? Ô irmão, tem religioso que pensa que ele corresponde ao amor de Jesus. Tem religioso, eu já falei para vocês, acho que foi na aula passada mesmo, acho que eu não falo nada de novo, né? Meu Deus do céu. Que a gente pensa que o martírio é o ápice da vida cristã. Foi isso que eu falei na aula passada? Não, não foi? Então não foi aqui, foi em outro lugar. Nós pensamos assim, nossa, a pessoa dá vida pelo evangelho, é o máximo da vida cristã, não é? É o máximo, é o top, é o ápice, assim, é o que pode ser feito de máximo na vida cristã, a prova de fidelidade da vida, né? Mas o evangelho diz que isso é o mínimo. O que a gente tem por máximo, a Bíblia diz que é o mínimo. O que se espera de um cristão que foi salvo, minimamente, é que ele esteja disposto a dar a sua vida. Então o martírio na vida cristã é o mínimo, não é o máximo. O escritor de Hebreus, escritor dos Hebreus, capítulo de número 12, eu acho bem interessante. Olha só, os cristãos estavam passando perseguição feroz. Certo? Perseguição braba. 12, capítulo 12 de Hebreus. Os cristãos aqui, a carta dos Hebreus foi escrito, capítulo 10 está escrito lá. Está escrito porque foi escrito. O porquê foi escrito, né? O capítulo 10, depois vocês leem em casa. Anota aí, tarefa de casa, tá? Anota aí, tarefa de casa. Lê depois o capítulo 10 de Hebreus, verso 32 até o 39. Tarefa de casa. Não é para coisar agora não. Vocês sabem o que é coisar, né? Então, tá bom. Eu acho que o maior nível que tem assim na relação de intimidade é quando a gente entende, quando um diz pro outro assim, pega a coisa em cima do negócio e vem com o negócio certinho mesmo. O casal, quando tem esse sucesso na comunicação, é assim, né? Pega a coisa em cima do negócio e vem com a coisa certinha. Então vamos lá, irmão. Então depois vocês coisam em casa. Do capítulo 10 lá, tá? 32 até o 39. O capítulo 12 de Hebreus. Então Hebreus foi escrito para esse pessoal que estava sofrendo, esses irmãos que estavam sendo perseguidos. E aí o autor, no capítulo 12, ele vai dizer, inclusive no verso número 3 e 4 principalmente, o 3 diz assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos. O autor está dando o exemplo de Jesus que morreu na cruz, irmãos, tá certo? Suportou tudo aquilo. O verso 4 ele diz assim, ó: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que o autor está exortando os irmãos? Vocês nem foram até a morte ainda.
Vocês nem derramaram o sangue ainda de vocês, por conta da vossa fé, nem combateram até derramar o sangue. Não. Vão tocando o barco, aguenta aí o negócio, porque vocês nem fizeram o mínimo que se espera da vida cristã, que é a disposição de dar a vida. Vocês percebem, irmão? Foi colocado para nós como, nossa, você assim é prova de fidelidade se você deixou aquele gosto. Irmão, estão fazendo jejum de Coca-Cola, jejum de que mais aí que faz? Chocolate. Que sacrifício. Nossa, irmãos, faz bem para a saúde. Deixa aquela Coca-Cola, não é questão de jejum, é saúde, não é sacrifício nenhum, é para o teu bem mesmo. Deixa aquele veneno. Qualquer refrigerante, inclusive, evita. Eu estou tentando fazer isso. Estou tentando. Então assim, nossa, o jejum é um sacrifício enorme, né? Deixar tal coisa é um sacrifício enorme. Não assistir mais a Globo é um sacrifício enorme. Não, meu Deus, o que é isso? Onde nós chegamos, irmão? Evangelho diz, a vida dada diante da face da morte para não negar a fé, isso é o mínimo que se espera de todo cristão. Jesus disse isso em Atos 1:8. Ele disse: há de descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas. E foi isso. A palavra lá que saiu da boca de Jesus foi exatamente essa: vocês serão meus mártires. A tradução é testemunha. O original que saiu da boca de Jesus: vocês serão meus mártires, para ser mais exato no texto. Mártires. Isso, meus mártires. O que é um mártir? É o que dá vida, não é? Jesus disse: vocês serão, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão aqueles que vão morrer pelo meu amor. Qual que é a tarefa dos pastores, dos ensinadores, dos pregadores? Preparar os irmãos para a morte. Irmãos, a gente vê a história, nós vamos estudar a história do cristianismo, a gente vê a história que milhares e milhares de irmãos eram levados à morte todos os dias, inclusive, sem crise nenhuma, sem dificuldade nenhuma. O Coliseu, os primeiros 300 anos da igreja cristã, o Coliseu romano foi um palco tão sangrento, era espetáculo, era até chamado de anfiteatro flaviano, né? Que é o chamado Coliseu. Ali eles assistiam como espetáculo mesmo, os cristãos sendo jogados aos leões, às feras, e eles morriam, os cristãos, numa convicção tão grande, irmãos, tão grande, que passou a acontecer o seguinte: os irmãos morriam lá na arena, muitos estavam se convertendo, porque nunca se viu, jamais, diante da morte, pessoas tão convictas da sua fé, jovens, crianças, velhos, mulheres, de toda a classe social inclusive. Tanto é que foi cunhada uma palavra de um teólogo, mais ou menos ali para aquele século lá, século IV, se me falha a memória. Ele disse assim: o sangue dos cristãos é semente, e quando se derrubava um cristão, muitos outros aceitavam Jesus, só pelo fato de presenciar esse fato. E nós cantávamos isso alguns anos atrás dentro das nossas igrejas, né? Eu sou a semente do sangue, dos fiéis que morreram sangrando. A gente cantava esse negócio aí, como reconhecimento que os nossos irmãos, o sangue deles faziam com que outras pessoas abraçassem a fé, porque ninguém, irmãos, ninguém, face à morte, era tão convicto assim, porque eles entendiam que foram chamados para isso. Jesus avisou: vocês vão morrer. Não era novidade, ninguém ficou desavisado. Nossa, eu não sabia que servir a Deus era tão difícil. Mas Jesus não disse: vocês querem me servir mesmo? Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, renunciar às paixões, o velho homem. Tomar a cruz literalmente quer dizer morra. Eu carregar a cruz não é um cunhado mala, não é a sogra, não é o homem mala sem alça. Não é isso, irmão. Não é uma pessoa carregar a cruz, porque tem, minha cruz é essa mulher rabugenta. Não tem nada a ver. Carregar a cruz no texto, lá na boca de Jesus, é
Porque a pessoa que tomava a cruz e que seguia era a morte, né? Tomou a cruz é porque foi condenado à morte. Não segue a morte. Então quer me seguir? Renuncie a si mesmo, morra. Só é possível seguir Jesus depois que renuncia a si mesmo e morre. Porque só na morte do eu é que a gente vive em Cristo. Tá certo? É isso exatamente o que a Bíblia fala. É isso que Jesus fazia. E é justamente isso que os pregadores não fazem quando vão fazer o convitezinho ao iludido que vai lá na frente. Né? Ao ludibriado, ao enganado. Vem aqui que Jesus vai resolver todos os problemas da tua vida. Tua vida agora vai melhorar. Esse sofrimento vai acabar. E Jesus falava: tua vida agora vai piorar. Esse sofrimento vai aumentar. Na tua família, vai começar na família inclusive. Vocês percebem a realidade, irmãos, que tinha? Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Não tenha medo da morte. Olhe para... Fica falando, e agora? Se entrar alguém metralhando aqui, calma, irmão. Brasil, dificilmente isso vai acontecer. Não é impossível, mas é difícil. Por isso sai da sua casa preparado, mesmo para cá preparado. Olha só, amados, vocês percebem, amados, que diferença o que Jesus está ensinando como ser humano? Então, ser humano é essa pessoa que está disposta a viver em prol do outro, e que a morte pelo outro, nossa, é uma bênção, porque isso é o máximo da vida cristã, é o me sacrificar pelo outro, é o dar minha vida pelo outro, às vezes nem literalmente, não estou falando morrer literalmente, nem sempre, ou quase sempre não vai ser isso, só se for exigido isso. Né? Que a Bíblia diz, se for exigido você tem que ir, mas nem sempre é dar a vida literalmente, mas viver uma vida em sacrifício em prol do outro, que isso para mim é um milagre na sociedade que a gente vive, na humanidade que a gente vive, irmão. Nem os de casa querem se sacrificar uns pelos outros. O egoísmo é a marca desse ser humano de hoje, o egocentrismo, o individualismo, não é? Então, para mim é um milagre, é uma evidência da salvação que uma pessoa está disposta a dar vida pelo outro. Não é só uma questão religiosa, mas uma questão porque ama, porque entende o Evangelho e quem é o seu Senhor, está seguindo os passos do seu Senhor. Porque a Bíblia diz até aquele que é mártir, mas é sem essa convicção do amor, não serve para nada. Capítulo 13, não foi? Que Paulo disse, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e tal, mas se não tivesse amor também não ia adiantar nada não. Então não é questão só de dar a vida, é no entendimento, é no sentimento, é na convicção do amor de que eu sirvo a Cristo e que Ele me amou tanto e deu a sua vida por mim, que eu não resto fazer outra coisa a não ser isso parecido. E se faço ainda, não sou nem semelhante a Jesus, porque Ele era o verdadeiro homem, Ele não tinha culpa, Ele não tinha pecado. Olha só, irmãos. E o que eu posso fazer para ser semelhante a Jesus é fazer o que Ele fez, viver uma vida para o outro. Tá certo? Isso é evidência. Quando o egoísmo vai sair da nossa vida, a evidência é que Jesus está entrando. Vamos para o nosso intervalo, rapidinho, senão eu me demoro muito para voltar. Tem a merenda, não tem?